Olá, meus amigos, nesse vídeo nós vamos explorar as críticas, as apreciações da teoria da burocracia. E eu já começo despertando uma breve sensibilização. Eu tenho certeza que você mesmo, sempre que se depara com o termo burocracia, a primeira reação que você tem é de uma possível rejeição, gera um certo incômodo. Por quê? Nós temos aí uma transmissão até mesmo cultural de que a burocracia, ela só é necessária para dificultar todo um processo, para atrasar a emissão de uma devida resposta, o que acaba sendo com que o trabalho que seja muito minucioso, que tenha muito controle ali para ser desempenhado, acaba pecando para atingir o seu resultado final. Demora ali para gerar uma resposta, demora para satisfazer a pessoa que estava demandando ali um determinado serviço, e justamente por causa dessa demora, isso acaba gerando uma insatisfação. E se você parar para analisar, as suas rejeições, possíveis rejeições ao termo da burocracia, se deve justamente pelas memórias que você possa ter aí em algum momento que você precisou de um determinado serviço e se irritou bastante, porque era tanto documento que você tinha que acumular, era tanta morosidade, demora para atender a um pedido seu que parecia ser uma coisa tão simples, que fez com que você tomasse raiva do processo burocrático em si. Então, essa é uma condição que realmente se configura aí como uma crítica, à teoria da burocracia. E aí nós temos nos manuais, um dos autores principais das teoria geral da administração, que publica vários manuais aí sobre a TGA, o Hidalberto Chiavenato, que ele delimita justamente algumas características que são próprias da teoria da burocracia, que a gente não consegue vê-las claramente, porque existem disfunções. No entanto, a gente precisa ter essa capacidade de distinguir o que é realmente o propósito da teoria com a maneira equivocada como as pessoas fazem uso das ideias dessa teoria. Essa maneira equivocada, esse mau uso das proposições verdadeiras ali da teoria, é que vão configurar as disfunções da burocracia. Então, enquanto nós temos por características, o caráter legal das normas, a burocracia vem justamente estabelecer regras, leis que se aplicam para todos, para justamente fundamentar como que o trabalho, como que o processo deva ser desempenhado. A gente tem por disfunção da burocracia a excessiva internalização das normas, que é quando, por exemplo, a gente tem lá um gestor extremamente centralizador ou algum chefe de trabalho que quer ser muito controlador de tudo, e chega uma hora que ele já começa a perder os argumentos, ele começa a perder a razão de tão sistemático que ele está sendo sobre os seus funcionários, sobre os seus subordinados, que fica fácil projetar a culpa nas regras, a culpa nas normas. Olha, você tem que fazer assim. Ah, mas por que eu tenho que fazer assim? Porque é norma, porque é regra. Isso não é justificativa, mas acaba sendo uma condição padrão, acaba sendo um pretexto fácil de ser projetado. Então, esse excessivo apego às normas pode gerar conflitos, pode gerar uma desnecessária maneira de se continuar fazendo o mesmo trabalho e até mesmo perpetuar alguns paradigmas. Quantas vezes a gente não passa por uma determinada situação que a gente fica se questionando, mas por que eu estou fazendo isso? Apenas para cumprir com uma norma. Poxa, mas essa norma não faz mais sentido, eu estou fazendo isso, não faz mais sentido. Mas continuamos fazendo porque existe uma norma. Então isso acaba sendo uma disfunção da burocracia. Outras condições, a gente tem aí, o caráter formal das comunicações. Isso garante o controle para fazer com que todos tenham o devido entendimento, porém, formalizar demais tudo que precisa ser comunicado no contexto interno de uma empresa gera um excesso de formalismo, gera um papelório, tudo precisa ser oficializado, precisa ser redigido memorando. Isso também acarreta em morosidade e até mesmo em possíveis desconfianças entre as relações de trabalho. Perceba, você mesmo, se você já trabalha, você pode ter aí uma breve análise e sempre que você tem uma certa insegurança com um determinado colega que trabalha no outro setor, ou até mesmo que trabalha aí no seu mesmo setor, quando você precisa apresentar uma ideia, uma proposta de um trabalho, uma tarefa que ele deverá desempenhar, se você manda aquele pedido para execução daquela tarefa por e-mail, você pode analisar que no fundo o que você quer na verdade é ter uma condição no amanhã não tão distante, no futuro muito próximo, se porventura aquela pessoa não fizer o trabalho, não fizer aquela tarefa, você tem um certo prazer
de imprimir aquele e-mail que você emitiu só para poder esfregar na cara dela, né? Só para falar, olha, você não fez, mas eu te formalizei. Eu comuniquei, escrevi ainda para você e você recebeu. Então perceba, né, que esse excesso de formalidade nas comunicações que poderiam ser livres e verbais entre as pessoas ali no contexto de uma organização pode intensificar um clima de desconfiança, pode até mesmo promover conflitos ali no ambiente de trabalho. Isso quando o conflito não é com o cliente que está sendo atendido, né? Porque se ele tem que ficar esperando um processo, passar para um departamento, passar para outro departamento, e além de passar de departamento por departamento, ainda ter essa necessidade de formalizar o envio, ter protocolo o tempo todo, isso também irrita, né, aquela pessoa que precisa ser atendida e que já não está mais com muita paciência para continuar esperando o processo todo de ser desencadeado. Então, o excesso desse formalismo pode gerar consequências aí avassaladoras, né? Mas nas propostas da teoria da burocracia é uma necessidade para garantir o entendimento de todos, todos vão conseguir entender aquilo que está escrito e conseguem se estabelecer uma medida de padronizar o tratamento a todos, né? Aquilo que está escrito se aplica para todos, indiferentemente. Então tem como estabelecer uma padronização, um controle interno. Além disso, a divisão do trabalho, né, quando eu especifico quais são as responsabilidades de um determinado cargo, né, a pessoa sabe exatamente o que ela vai fazer, mas se for necessário mudar, propor alguma tarefa nova para essa pessoa que já decorou ali a descrição de cargo dela, ela vai ter muito mais resistência para abraçar novos desafios ou se disponibilizar para fazer outras tarefas. Uma outra condição também, característica da teoria da burocracia, a impessoalidade no relacionamento, né? Todos devem ser tratados como iguais, né? Isso acaba despersonalizando o relacionamento, principalmente quando a gente está atendendo aí a um cliente externo, a um consumidor, né? Então, quando você tem lá, mas aqui na nossa organização, todos os processos precisam passar dessa determinada maneira. Poxa, mas a minha demanda já foi tão específica, né? Custava agilizar só o meu pedidinho, né? Ainda mais nós, né? No nosso jeitinho brasileiro, que a gente quer ter um joguinho de cintura para sermos mais ágeis, para sermos atendidos mais depressa. Isso acaba não sendo possível quando eu tenho um processo rígido, né? Um procedimento muito específico que tem que seguir todas as suas etapas conforme formalizado também. Então isso também gera uma certa despersonalização que acaba gerando uma insatisfação no público atendido. Outra condição, a hierarquia, né, o excesso de hierarquia, a imposição de autoridades, né, que acaba também categorizando o relacionamento, fazendo com que existam distanciamentos no trato entre um funcionário e outro, justamente quando poderia se ter uma livre comunicação para agilizar mais os processos. O excesso de rotinas e procedimentos devidamente descritos, conforme a gente viu lá na descrição de cargo, né, gera uma superconformidade. Eu não vou fazer esse outro tipo de tarefa aqui não, porque não é a minha responsabilidade. Bom, a gente vê muito isso, principalmente nos órgãos públicos, infelizmente, né? Você precisa lá de um determinado serviço, aquela pessoa está de má vontade, né? Ela facilmente pode virar para você, que é um cidadão que está precisando daquele serviço público, e ela vira para você e fala, olha, isso não é responsabilidade minha. Mas para onde que eu me destino? Não sei, eu não tenho que te informar, isso não é responsabilidade minha te informar. Então isso gera muita irritabilidade mesmo, né? Então acaba se convertendo numa disfunção também da burocracia. Outra condição, a competência puramente técnica, né, comprovada ali, tendo méritos, e aí eu posso ter alguns sinais de autoridade com base nessa competência que eu consegui comprovar, né? Posso me achar muito além daquilo que eu realmente sou capaz de fazer, uma vez que eu consegui comprovar um determinado desafio. E a especialização da administração e o excesso de profissionalização podem acabar culminando nas dificuldades para melhor atender as expectativas, as necessidades dos clientes, né? O que gera então uma insatisfação. Então perceba, a burocracia por si só, ela tem as suas características, ela tem os seus propósitos. O que acontece é que os profissionais, quando vão trabalhar sobre um regime burocrático, eles acabam fazendo mau uso das propostas dessa teoria. É exatamente esse mau uso, né, o indevido apego àquelas condições que são extremistas e que não precisavam ser, é que fazem com que a burocracia seja tão rejeitada. Não é a teoria por si só, as ideias até que são boas, né? O que acontece é que os profissionais acabam fazendo mau uso das características ali da teoria da burocracia, justamente para gerar essa insatisfação, essa irritabilidade.
Por isso, o que nós mais conhecemos culturalmente, né, são justamente as disfunções do modelo burocrático. Então, com base nisso, a gente tem as críticas, né, à teoria. Então, a primeira que eu levanto aqui, a forma como nos apropriamos dessa teoria divergem dos seus originais propósitos, né? Não seguem à risca aquilo que era proposto. As pessoas aqui possibilitam aí as disfunções, a forma como os profissionais vão se apropriar dessa teoria acabam revelando disfunções, distorções dessas ideias. O excessivo racionalismo, né, desconsidera as análises do ambiente organizacional. O ambiente organizacional que nós nos referimos aqui, né, que eu me refiro aqui, é justamente a condição do mercado atendido, né? Quem está lá fora, quem precisa do nosso serviço, quem precisa do nosso produto, essa pessoa ela tem uma demanda muito pontual, ela pode ser melhor atendida, mas a burocracia ela se restringe ao controle interno. Eu tenho especificação dos meus processos, como que eu vou planejar, como que eu vou controlar as execuções aqui dentro. Nós não temos essa consideração as opiniões do público lá fora. Então, essa teoria acaba restringindo, né, uma condição de melhor se desempenhar, a organização não consegue atingir melhores desempenhos, porque a opinião daquele público, que realmente é determinante para o nosso sucesso, simplesmente é desconsiderada. Então, essa teoria acaba sendo aí uma teoria de sistema fechado, né? E preserva-se o foco sobre a especialização das tarefas. Lembra que uma das condições determinantes para surgir aí essa nova teoria é justamente as ineficiências, as fragilidades das teorias anteriores. E aí, quando a gente vai analisar especificamente a teoria do Taylor, da administração científica, a gente observa que a forma como a teoria da burocracia aplicada nas organizações retoma exatamente aquilo que já era proposto por Taylor, né, de especializar, especificar apenas como que a tarefa deveria ser desempenhada. Então, essa condição de descreva um cargo, descreva como uma tarefa devo fazer, descreva o que cada um se encarrega de fazer, continua sendo uma retomada aí das ideias da administração científica proposta por Taylor. Então, a gente tem isso como um aspecto crítico, a teoria da burocracia ela não vem suprimir as fragilidades das teorias anteriores, e mais ainda, ao se preservar o foco sobre essa especialização de tarefas e padronizar os procedimentos, desconsidera-se as potencialidades humanas. Os funcionários ficam ali restritos só a respeitar normas, respeitar regras, né? Então, o operário ele é apenas um recurso, deve ser controlado, ele tem apenas que cumprir regras. E esse excesso, né, de controle interno, essa desconsideração às opiniões, às expectativas do público externo, revelam então que essa é uma teoria de sistema fechado. Quando nós falamos teoria de sistema fechado, nós estamos falando justamente, né, da desconsideração ao ambiente, desconsideração à sociedade. Nós nos limitamos, restringimos aí a compreender apenas aquilo que está ao alcance efetivo ali do gestor no âmbito puramente interno da organização. E hoje nós sabemos que para uma organização continuar sendo bem sucedida, continuar tendo um bom desempenho, ela precisa sim analisar os concorrentes, analisar quais são as reais expectativas dos seus clientes, dos seus consumidores. Então a gente precisa ter essas adequações às nossas práticas gerenciais ao que o mercado apresenta. E a teoria da burocracia, ela não tem nenhuma consideração com as expectativas do público lá fora. O foco está exclusivamente em estabelecer o controle sobre as condutas dos nossos funcionários aqui dentro e como que eu vou padronizar a execução das atividades para conduzir ali o meu processo totalmente controlado. Mas, para reforçar, né, a gente teve aí algumas condições que foram determinantes para a abordagem estrutural da administração, incluindo aí especificamente a teoria da burocracia, né? A necessidade de ordem, a burocracia vem apresentar isso a partir das normas, das regras, a necessidade de exatidão de tarefas, especificar o que de fato deveria ser desempenhado por cada funcionário, a reivindicação, né, lançadas aí aos sindicatos, os trabalhadores reivindicando por tratamentos mais justos, por terem seus direitos devidamente considerados pelos gestores, a determinação de impessoalidades, né, nas relações de trabalho. Então, eu tenho lá a consolidação da meritocracia, eu vou ser tratado de acordo com as competências que eu demonstro, e a necessidade de se registrar e formalizar a maneira como eu vou distribuir as tarefas, como eu vou organizar o meu trabalho, de acordo com as competências que os meus funcionários apresentam, de acordo com o que esteja especificado na descrição de cargos. Então, todas essas condições, elas revelaram ali, na nossa história, a necessidade de nos apropriarmos das ideias de Max Weber e implantarmos, então, a teoria da burocracia também nas práticas de gestão.
E eu espero que esse vídeo tenha servido para te apresentar essa apreciação crítica sobre a teoria da burocracia. Muito obrigado pela atenção e muito obrigado por assistir esse vídeo.